Olá, tudo bem? Hoje eu estou fazendo esse vídeo, a Bia e o Daniel estão aqui do meu lado, fazendo para responder a uma pergunta. Outro dia, uma pessoa me mandou um vídeo onde um homem diz que a passagem de Gênesis capítulo 1, verso 27, são palavras de Adão. E eu queria trazer um esclarecimento rápido sobre isso. Caso você ouça em algum lugar, pelo menos você vai ter um subsídio para saber se isso é ou não de Adão. Aqui em Gênesis 1, 27 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, mandaram um vídeo para mim onde o homem falava isso na internet. Mas na realidade existem três posições possíveis para quem tem escrito isso aqui. Primeiro, proclamado, perdão. Porque quem escreveu foi Moisés. Isso aí é muito claro na nossa mente. Como adventistas do sétimo dia, acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, e não só isso. Também acreditamos que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Nós acreditamos que Moisés escreveu. Mas quem teria falado essas palavras? Será que foi Adão? Essa é uma das possibilidades. Alguns dizem que foi Adão porque parece que não há uma conexão entre o verso 26, onde Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, e o verso 27. Ali, para alguns, parece que Adão, depois de criado, ele diz, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, é o que diz no verso 28. A segunda possibilidade é Moisés. Moisés poderia ter feito aqui um simples comentário do que Deus tinha feito anteriormente, criado homem e mulher, e teria expandido isso no capítulo 2 de Gênesis. Terceira possibilidade, o próprio Deus falou isso. Mesmo que de forma estilística Moisés não tenha colocado claramente a ideia de que Deus falou, Deus teria falado. Muito bem. Com relação a Adão, a ideia é muito especulativa. A minoria do campo teológico acredita nisso, e a maioria dos que acreditam são teólogos liberais. Com relação a Moisés ter feito um comentário, isso aqui um grande número de pessoas acreditam, mas também não é a maioria. E se ele fez o comentário, ele fez inspirado pelo Espírito Santo. Ou seja, no fim, é Deus que fez. Assim como se Adão tivesse falado, também teria sido inspirado pelo Espírito Santo. Mas a realidade é que a maioria, levando em conta o contexto bíblico, acredita que foi Deus que falou isso. Por quê? Porque se você olhar Mateus capítulo 19, verso 4, lá Jesus atribui a Deus esta passagem. Então, se ele atribui a Deus dentro do contexto amplo da Bíblia, onde você vê Jesus repetindo essa ideia lá em Mateus, e levando em consideração que o Espírito Santo inspirou toda a Escritura inspirada por ele, ou seja, ele inspirou Mateus a escrever as palavras de Jesus, e ele também inspirou Moisés a escrever o que está aqui. A maioria absoluta dos teólogos, levando em conta isso, acredita que foi Deus. E eu também acredito que foi Deus. Deus, ele não precisa de uma conexão clara para a nossa língua. O que ele precisa é transmitir a mensagem suficiente para a salvação. E aqui nós vemos algo que é fundamental para nós. Deus é o nosso Criador. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus, ele é o nosso Criador. Ele nos criou demonstrando amor, nos fez de forma artística. Isso mostra que não viemos de uma evolução. E aquele que nos criou lá no princípio, que criou Adão e Eva, ele é o mesmo que em Cristo Jesus quer nos recriar. Como diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. Então entenda uma coisa, você foi criado por Deus. E Deus, ele enfatiza que é o teu Criador. Então entregue-se a ele nesse dia. Que Deus te abençoe poderosamente. Ande sempre com Jesus. Curta o vídeo, né, Bia? E até o próximo vídeo, né, Dani? Tchau!